paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas internautas. É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos esclarecer sobre uma passagem bíblica que tem provocado polêmica, principalmente por parte de ateus, céticos e agnósticos. Então, eles usam essa passagem para dizer que Jesus mentiu e que a Bíblia não é inspirada. Então, eles pegam esse texto fora do contexto para alegar que a Bíblia contém erros. Mas vamos analisar aqui o texto dentro do seu contexto. Então, vamos lá. Eles usam Mateus capítulo 16, versículo 28, para dizer que Jesus mentiu. Vamos lá, vamos ler a passagem em questão. Diz assim, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então eles pegam essa passagem e isolam, dizendo que Jesus mentiu. Porque todos os discípulos morreram e Jesus não voltou no seu reino. Porém, nós precisamos entender que a Bíblia, ela não foi escrita em português. Ela foi escrita no grego simples koiné. E quando a Bíblia foi escrita, não existia ainda a divisão de capítulos e versículos, que só foi adicionado posteriormente. Então, a divisão de capítulos e versículos só vem muito depois, certo? Então, na época em que a Bíblia foi escrita, não existia a divisão de capítulos e versículos. Então, quando você vai para o capítulo 17, você vê uma sequência. Então, veja, no texto original, você podia ver já essa sequência. Então, veja que no capítulo 17, versículo 1, mostra que há uma continuação de uma narração anterior, certo? Então, veja aqui. Quando ele diz aqui no capítulo 17, versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Então, meus amados irmãos e irmãs, então, analisando aqui a passagem, nós entendemos claramente que Jesus não estava falando aqui da sua vinda escatológica, mas Jesus estava falando aqui da transfiguração, que foi justamente o que aconteceu logo em seguida. Então, como vemos aqui, no versículo 28 do capítulo 16, quando diz: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus estava falando da transfiguração, do que eles viriam, certo? Do que eles iam ver. Então veja, aqui é tanto que nós podemos ver claramente a sequência. Então 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, como vemos, e transfigurou-se diante deles. Então veja, então a palavra transfigurou-se no texto é metamorfe, ou seja, a mudança de forma. Ali Jesus manifestou a sua glória, manifestou a sua divindade. Então veja, é justamente isso. E aqui diz: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ou seja, Moisés e Elias, que representava a lei e os profetas. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, apontando para Jesus, mostrando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, meus amados e amadas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não há nenhuma contradição aqui nessa passagem, não há nenhum erro de Jesus, nenhuma mentira que Jesus
tenha dito, né, como alegam muitos ateus aí, céticos e agnósticos, certo? Então, o que nós vemos aqui, Jesus falando aqui, era a respeito da transfiguração, e como vemos aqui claramente que como ocorreu, certo, amados irmãos? Então, que Deus possa abençoar a todos em Cristo Jesus e que todos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.